Tanto no site da Atlas quanto da Dacko, ao clicar sobre um produto aparecerá esta página com fotos e características. Para explicar essas medidas, vamos utilizar o fogão de embutir 4 bocas Dacko Glass. Nos produtos de embutir como fogão, forno ou cooktop, irá aparecer uma lista de informações em todas as características, e entre elas estará as dimensões do produto e do nicho. Aqui estão elas. Note que aparece primeiro a largura, em seguida a altura e por último a profundidade, respectivamente. Note que nesse caso, nas dimensões do nicho há uma observação, solicitando que verifique as outras opções de nichos no manual do produto. Essa observação está aí porque as medidas que aparecem nesse campo são as medidas externas de uma das opções de nicho sugestionadas pelo manual do produto. Por exemplo, essas dimensões do site correspondem às dimensões de opção 3 no manual, que é o armário sem rodapé. No site você vai encontrar 57 centímetros de largura, que corresponde à medida que aparece em azul no desenho do manual. O mesmo vale para a altura e também para a profundidade. Ou seja, são as medidas da abertura externa do nicho, onde o produto irá encaixar. Lembre-se que o produto ficará suspenso no nicho através dessa cantoneira, também conhecida como moldura, e que também tem as medidas internas do nicho, que correspondem às laterais, traseira e chão que ficarão em volta do produto. São um pouco maiores que as medidas externas, porque são as medidas do produto mais as medidas de espaçamento para a circulação de ar. No manual é possível encontrar algumas opções de nicho para fogões de embutir. 2 delas são os armários com rodapé recuado e base de madeira ou alvenaria, como está aparecendo aqui na tela. Note que essas 2 opções são iguais, mudam apenas o material da base. Elas possuem furo de passagem para a entrada da mangueira de gás, uma região livre para a entrada de ar e um furo de passagem para o cabo de energia. Nessa vista lateral do nicho é possível entender o caminho que o ar precisa fazer para que o produto funcione de forma adequada. A terceira opção é o armário sem rodapé. Note que a abertura de passagem do ar é na frente, logo abaixo do fogão. Esse modelo também tem um furo de passagem para a entrada de gás, uma região livre para a entrada de ar e um furo de passagem para o cabo de energia. Note que o ar entrará pela parte frontal do nicho, enquanto o fogão fica totalmente suspenso. A quarta opção é o armário suspenso com a abertura inferior. Esse é um dos mais comuns, também com a entrada para a mangueira de gás na lateral. A região livre para a entrada de ar fica bem embaixo do fogão, no chão do nicho. E também tem o furo de passagem do cabo de energia. Para que este modelo funcione de forma adequada, o nicho precisará estar suspenso, para que a abertura da passagem de ar fique livre. Outro detalhe bem importante é que as laterais, a traseira e a parte de baixo do fogão, não deverão ficar encostados no nicho. Em todos esses locais será necessário ter aberturas para que o ar circule livremente. Já os cooktops lá no site estarão também as medidas do nicho e do produto. Aqui, por exemplo, será respectivamente a largura da mesa, a altura medida da superfície mais alta, no caso a trempe, até a superfície mais baixa, que é a cuba, e a profundidade da mesa. No manual aparecerá desta forma. Note que a altura está marcada como 5,5 centímetros, que corresponde apenas à altura da cuba até a mesa. Somando com a altura da trempe, fechará a medida informada no site. Já as dimensões do nicho serão baseadas apenas na cuba, que é o que encaixará na abertura do nicho. Ou seja, o cooktop ficará suspenso pelo vidro. No site mostrará respectivamente a largura da cuba, a altura mínima que precisa para que haja espaço para a ventilação da cuba, até qualquer coisa que esteja abaixo do cooktop, e a profundidade da cuba. No manual estará desta forma. Nestes desenhos é possível entender melhor a distância de 20 centímetros que precisa deixar abaixo da cuba.
E lembre-se que a distância mínima entre as trempes do cooktop e um armário acima do produto deve ser de 60 centímetros. Essa medida pode alterar se for colocado embaixo da nossa coifa, por exemplo. Já a distância das laterais da cuba e o nicho devem ser de 2 centímetros. Se o cooktop for instalado acima de um forno de embutir, deverá ter aberturas de ventilação para que o ar circule corretamente. O mesmo vale para o cooktop de indução, porém como ele possui uma cuba mais baixa, a tampa do nicho em que o cooktop será instalado deverá ter um desses modelos indicados no manual, para que não tampe a saída de ar que tem na lateral da cuba. E lembre que todo cooktop acompanha fita de vedação, e ele não deverá ser instalado sem ela. O vidro não deve ficar em contato direto com a bancada, independente do material que ela seja. A fita deverá ser aplicada na borda de baixo do produto, conforme mostra na figura. Para os fornos de embutir temos as opções de instalação abaixo de um cooktop e abaixo de uma bancada. Em ambas será necessário ter a abertura frontal para a passagem de ar. Já na opção abaixo de um cooktop, deverá ter uma distância mínima de 25 centímetros entre a cuba do cooktop e o forno. No chão do nicho também deverá ter uma abertura para passagem de ar. Outra opção de instalação seria em móveis tipo torre, que também precisará respeitar as medidas indicadas no manual, e também as aberturas para passagem de ar, tanto a abertura frontal quanto a abertura no chão do nicho. Já fogões de piso não podem ser embutidos. Ele precisa de no mínimo 5 centímetros de distância nas laterais e traseira do produto, para que o ar circule corretamente. Também não devem ser instalados em locais com correntes de vento direcionadas ao fogão ou em locais úmidos, pois pode danificá-lo com o tempo. O forno de bancada também possui algumas características que precisam ser observadas na instalação, como os espaçamentos para a circulação de ar. Observe nesta imagem o fluxo de vapores que poderão sair do forno em funcionamento. Se o forno for colocado em um armário, deverá ter um espaço de 10 centímetros de distância da parede do móvel até as laterais e a traseira do produto. Já a distância mínima indicada da parte superior do forno até o teto do armário é de 20 centímetros. E atenção! A tomada não deve ficar na mesma direção de onde sairá os vapores do produto. Bom dia, pessoal. Eu sou a Priscila Antunes, do suporte técnico da Atlas, e hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre instalações. Eu vou focar na parte do que pode ocasionar quando a instalação está irregular, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre fogões de embutir. O que acontece quando você chega na casa do consumidor e o nicho está irregular? Todo mundo sabe que quando é um fogão de embutir, eles têm aquelas entradas de ar, é muito importante ter entrada de ar. Se não tiver entrada de ar, ocasiona do forno não funcionar corretamente, ele pode não permanecer aceso, Então é bem importante a gente chegar, dar uma olhada ali e falar assim, nossa, olha, a instalação da senhora está irregular, pode ser isso um dos possíveis defeitos do forno não estar acendendo corretamente, porque ele precisa de ter oxigênio para o forno permanecer aceso. No manual técnico ou no manual do consumidor mesmo, tem 4 tipos de nicho quando é fogão de embutir, tá? Que a gente pode dar uma olhada, mas se você reparar, todos têm entrada de ar. O que acontece? Quando não tem essa entrada de ar, que ele fica muito fechado, o forno não vai permanecer aceso, porque não tem oxigênio suficiente, Aí quando você tem aquela entrada de ar, ele vai funcionar normal. E além disso, ele pode superaquecer e ajudar a queimar alguns componentes que estão no produto, Não deixar a instalação, ou tipo a mangueira passar por trás do produto. Então, pessoal, lembrando que fogões de piso não pode embutir, tá? Se você chegar na casa do consumidor e ver que o fogão de piso está embutido, já orienta, porque dá problema. Eles não foram projetados para ser embutidos, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre os nichos dos fornos, fornos de embutir, tá? Também vou falar do forno de bancada, mas agora eu vou focar no forno de embutir. Vocês lembram que na live passada, eu falei que se você não tiver no lugar um nicho adequado, que não tem aquela circulação de ar, como ele tem o termostato de segurança, ele pode desligar, Isso pode ser um possível defeito. Ele chega numa certa temperatura, que se eu não me engano é
uns 140 graus, chegou naquela temperatura ali, porque não tem a circulação de ar, ele vai desligar, tá? Esse é um possível defeito. Outra coisa que pode ocasionar, ele vai superaquecer, porque ele não tem a circulação de ar adequada, e pode ocasionar a queima de algum dos componentes. Aí vai chegar lá e falar assim, meu timer não está funcionando, né? Você chega na casa da consumidora e olha assim, nossa, mas, poxa, não tem nenhuma circulação de ar aqui. Pode ser o que ocasionou de queimar, tá? A gente já pega, passa a orientação para falar assim, olha, tem que ter a circulação de ar bem correto, porque senão pode ocasionar de queimar. Bem por isso que tem que ter aquelas medidas específicas que aparecem no manual, tá? Agora eu vou falar também um pouco sobre os fornos de bancadas, tá? Então, às vezes a gente coloca os fornos naqueles nichos, né? E neles também tem que estar especificado bem, na verdade tem no manual especificado bem certinho as distâncias, tá? O que acontece? Se você colocar ele muito fechadinho, não ter aquela entrada de ar, como eu sempre falei, é muito importante a gente verificar a entrada de ar, tá? Ele pode ocasionar de queimar os componentes que fica dentro. Vai queimar o timer ali, vai queimar a resistência, né? A conexão da resistência. Ele vai esquentar. E além disso, o produto também vai esquentar demais. Ele precisa ter essas entradas de ar, tanto atrás, tá? Que tem a medida bem certinho, que atrás fica a chaminé dele, que ele vai sair o calorzinho ali por trás, tá? Então, sempre quando for ver, tem umas medidas bem certinhas no manual técnico e no manual do consumidor. Beleza? Eles não podem estar muito fechadinhos. Eles têm que ter essa circulação de ar.